A paz do Senhor Jesus, meus amados. A paz do Senhor Jesus, minhas amadas. Boa noite. Aleluias. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, porque Ele é fiel. Gostaria de ler um versículo que se encontra em Mateus 5, versículo 4, que vai nos dizer assim: Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Aleluia! Amados, nós sabemos que ninguém chora ou fica triste para sempre. Quando nos arrependemos dos erros cometidos, a alegria volta a brilhar em nosso rosto. A palavra do Senhor nos fala que Pedro andava sempre ao lado de Jesus, era um grande amigo do Mestre. Eles pescavam, visitavam pessoas, comiam e oravam juntos. Numa noite apareceu uma multidão armada com espada e prendeu Jesus. Anteriormente, Pedro havia se encontrado com Jesus e prometido ao Mestre, dizendo: eu nunca o abandonarei. Aleluia, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. Pedro saiu pensativo. Quando Jesus foi levado preso, todos os discípulos fugiram com medo e o abandonaram, mas Pedro o olhava de longe, aleluia, longe, onde Jesus estava. Era noite e fazia bastante frio, então Pedro resolveu se aquecer perto de uma fogueira, porém uma mulher reconheceu como discípulo de Jesus, mas Pedro disse: eu não conheço, nem sei o que você está falando, e saiu de perto dela. Depois disso, outra criada, acusou Pedro de ser um amigo de Jesus, mas ele negou. Ainda outras pessoas disseram: não há dúvida que você é um deles. O seu jeito de falar mostra isso. Mas Pedro respondeu muito bravo: juro que não conheço esse homem. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Então chorou com profunda tristeza, meus amados. Pedro mentiu 3 vezes ao dizer que não conhecia Jesus, mas ao perceber seu erro, chorou de tristeza e se arrependeu, pois Jesus era seu amigo. Quando erramos, amados, devemos chorar de arrependimento e pedir a Deus que nos perdoe. Aleluia! Ao fazermos isso, Deus nos perdoa e nos dá novamente muitos motivos para sorrir. Depois que Pedro chorou e se arrependeu, Jesus lhe deu novas oportunidades de servi-lo. Assim Pedro cumpriu a sua missão de discípulo de Jesus, meus amados, fazendo a obra de Deus com grande alegria em seu coração. Aleluia! Jesus disse, meus amados, que o caminho dele, aleluia, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que buscar o Senhor todo o tempo. Aleluia, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Jesus diz que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia, aleluia, a respeito das bem-aventuranças, amados. Talvez você ache estranho chamar feliz aqueles que choram. Contudo, Jesus nos deixa uma lição preciosa com essa palavra, pois não se trata de um choro natural em razão das perdas, dores físicas, decepções ou saudade. Este é um choro espiritual causado pela consciência de haver cometido um pecado e, portanto, um ato de arrependimento de alguém que derrama lágrima diante do Senhor. Vejamos que isso aconteceu exatamente com Pedro, aleluia, logo após negar Jesus. Teve seus olhos espirituais abertos e ele percebeu o tamanho do seu pecado, por isso chorou profundamente. Aleluia. Assim como Pedro, meus amados, minhas amadas, nós também
somos perfeitos, não somos perfeitos, e por isso carecemos da misericórdia de Deus. Aleluia. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Aleluia. O Senhor está o tempo todo nos fazendo convite a uma análise pessoal da nossa vida, meus amados. É necessário nós chorarmos aos pés do Senhor em demonstração de arrependimento. Quando nos humilhamos e somos sinceros, o Consolador vem, enxuga dos nossos olhos toda lágrima e restaura o nosso interior. Viva essa experiência de comunhão com Deus e seja um modelo para os seus familiares, filhos, amigos, a fim de que eles venham aprender a ser sensível e obediente ao Senhor. Que você venha ser testemunha viva do milagre e do agir de Deus. Que você venha ser a Bíblia que o mundo lê. Aleluia. Busca o Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos e viva a bem-aventurança do Senhor. Aleluia. E todas as vezes que você chorar, o Senhor irá te consolar. Pai querido, Pai amado, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Pai, nos colocamos neste momento na Tua presença para orar, para glorificar, para exaltar o Teu santo nome, te agradecer pelos Teus feitos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e porque Tu és fiel, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és santo, Pai. Oh, Pai, aleluia, nós sabemos, Senhor, aleluia, que a semeadura, aleluia, quando nós semeamos com lágrima, a colheita é certa, é com alegria, Pai. Aleluia, nós sabemos, Senhor, que o Senhor consola os que choram. Consola, Senhor, os meus irmãos, consola minhas irmãs que neste momento, Deus forte, Pai da eternidade, está, Senhor, aleluia, chorando. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos inauditas sobre eles, Senhor. Aleluia, que todos aqueles que choram venham se alegrar diante da Tua presença, diante do, aleluia, da Tua presença, Pai. Aleluia, oh Pai, torna o choro deles de tristeza em alegria, Senhor Deus poderoso. Aleluia, que, aleluia, toda tristeza venha passar, Pai, porque sabemos que há um tempo para todas as coisas, há tempo de crescer, de nascer, aleluia, crescer, viver, há tempo para tudo. Aleluia, que as bênçãos, as vitórias dos meus irmãos venham, aleluia, sobre eles, Pai. Aleluia, enxuga a lágrima dos meus irmãos, faça deles mais do que vitoriosos, Pai. Restaura a vida dos meus irmãos, faça deles mais do que vitoriosos na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Deus poderoso, maravilhoso, glorioso e eterno, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, Deus forte, maravilhoso, glorioso, conselheiro, Pai da eternidade, nós chamamos, Senhor, nós te adoramos, Pai, nós fazemos uma análise da nossa vida e pedimos perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, Pai, que neste momento o Senhor possa estar nos perdoando, Senhor, aleluia, que o Senhor possa, Senhor, estar restaurando o nosso viver, que o Senhor possa, Senhor, estar fazendo milagre acontecer na nossa vida, aleluia, santo, santo Tu és, Senhor, que o Teu poder venha estar sobre a nossa vida, Senhor, aleluia, santo Deus de Israel, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és santo, santo Tu és, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, cuida de nós, Senhor, derrama a Tua Shekinah, derrama o Teu poder, derrama, Senhor, a Tua unção, dá-nos vitória, Senhor, aleluia, santo, santo Tu és, Deus poderoso, Tu és fiel, aleluia, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus eterno, louvado e adorado, exaltado seja Seu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Pai, Tu és a nossa rocha inabalável, Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és, Senhor, aleluia, o nosso Deus, a nossa salvação, e a ninguém, aleluia, temeremos, Senhor, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Aleluia, Senhor, crie em nós, Pai, um coração puro,
reto, inabalável diante da tua presença. Obrigado, papai, por tudo. Aleluia. Abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Nós chamamos, pai, não pelo que pode fazer, mas sim pelo que és. Nosso amigo, companheiro.